Eu quero ler com vocês, nesta manhã, o texto de Jó, capítulo 4, verso 17 e 18. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria, acaso, o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Amém. Meus irmãos, o critério que nós usamos para avaliar as coisas é de suma importância. De acordo com o critério usado, você pode ter conceituações diferentes. Quando eu ingressei no seminário, eu já devo ter contado parte dessa história em algum lugar. Quando eu ingressei em 1976, me angustiava muito entrar na biblioteca do seminário, porque eram muitos livros e línguas estranhas, e você não sabia por onde começar. Era isso muito difícil. Bom, mas de vez em quando eu passei algum tempo ali estudando, e com o tempo que fui me admirando muito, não só da biblioteca, mas com livros que eu pude adquirir, eram os autores alemães no campo da teologia, as pesquisas que eles faziam. Então era muito comum em livros alemães, aliás, era não, ainda é, dependendo do tipo de área e de autor, no início do capítulo ele colocar a bibliografia que ele usou, com as letras, talvez fonte 8 ou coisa parecida. E era um trabalho que eu tinha, e até hoje eu gosto de fazer isso, de dar uma olhada no que ele usou, o que eu conheço, o que eu não conheço. Em geral, a maioria eu não conheço, e quando eu acho um livro que por um acaso eu tenho, dava um destaque, né, marcar ali que esse livro aqui eu tenho, etc. Mas a maioria você não conhece, no meu caso eu não conheço, e às vezes você vai atrás de um daqueles livros e consegue, e vai descobrir que também aquele autor já cita uma porção de autores, é algo infindável. Mas este tipo de costume que eu adquiri gera uma certa frustração porque você, na realidade, você não tem noção se um dia vai alcançar algo parecido, como você vai suprir essa deficiência. Mas é assim mesmo. E eu sustento até hoje que nos faltam grandes modelos. A ausência de grandes modelos e sabendo lidar bem com isso pode ser útil ou não. Eu, colocando de uma outra forma, talvez a mais precisa. A ausência de grandes modelos é um problema. E a presença de grandes modelos e nós sabendo lidar com isso pode ser uma coisa muito boa. Porque se você não tem grandes modelos, você é desafiado à mediocridade. Mediocridade. É muito comum os alunos mais brilhantes se tornarem medianos, porque não tem modelos. Eles acham que tirar a melhor nota da turma é a grande meta da vida. Bom, isso não é a grande meta da vida, coisa nenhuma. No caso do uso da sua inteligência, seria produzir algo maior, melhor, para servir a Deus, servir a igreja, usando bem o talento que ele tem, o talento que Deus lhe deu. Então, muitas vezes, o atleta, que é superdotado, ele fica sendo apenas um bom atleta e não vai adiante disso usando os talentos que tem, não simplesmente para ser o artilheiro, fazer gols, mas para fazer o melhor sempre naquilo que ele tem em mãos. Se ele for um cristão, ele vai considerar aquilo que Deus lhe confiou. No campo atlético, nós temos exemplos de pessoas que se superavam mesmo com muito talento, eles iam sempre à frente, né? Lá atrás você tem o Zico, que é um exemplo de um atleta, você tem o Ceni mais recentemente, e agora o Cristiano Ronaldo, né? Pelo que a gente vê, são atletas que têm talento, mas se esforçam muito para se aperfeiçoar. Eles certamente devem ter algum modelo, ou tiveram algum modelo de algo que eles consideram muito nobre
algo assim quase inalcançável, mas usaram bem isso porque não se entregaram, no sentido de se acomodar, já que eu não vou atingir, então eu vou ficar parado. Não, eles querem melhorar. E deve ter, certamente, dezenas, centenas de pessoas em várias áreas que têm uma aplicação assim. Mas qual é o modelo que nós temos? Aqui, no livro de Jó, nós encontramos um princípio que está em todas as Escrituras, que nós temos um Deus perfeito e um Deus que nos desafia à perfeição. Aqui, nós temos uma palavra de desconstrução, uma desconstrução. Nós vamos ver o que ele faz, ele vai tomar a palavra, depois de Jó estar profundamente angustiado e expressar-se assim, e ele vai fazer uma má aplicação, não aqui nesse texto, mas ele vai fazer uma aplicação por causa de algumas pressuposições erradas, ainda que tivesse também pressuposições corretas, como no caso. Ele vai nos mostrar que o homem é mortal e Deus, obviamente, não é. Como é que o homem vai se considerar justo diante de Deus? Como é que o homem vai se considerar puro diante de Deus? Um Deus que vê imperfeições até mesmo nos anjos. Então, é o critério. Ele toma o critério absoluto, não de homens, mas é o critério estabelecido pelo próprio Deus, sede santos, porque eu sou santo. E esse critério é levado tão a sério por Deus que ele demonstra, por intermédio do apóstolo Paulo, que o alvo da vida cristã é que sejamos conformados a Cristo, Jesus Cristo, aquele que é santo, aquele que é perfeito, aquele que ninguém atribui pecado. O Deus encarnado é o modelo da nossa eleição. Deus nos chama para sermos conforme Jesus Cristo. Podemos ter modelos secundários, mas esses modelos secundários eles serão relevantes se estiverem, de fato, ligados a Cristo, como Paulo escreve: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, nós temos algo bem próximo de nós, mas esse bem próximo de nós segue a Jesus Cristo, a quem nós queremos também seguir. Então, meus irmãos, o critério de Deus é absoluto. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe quem somos. Não há lugar para arrogância, não há lugar para soberba diante de Deus, que Ele sabe que somos pó. Ele nos teceu, Ele é quem nos preserva, Ele é quem nos dá a vida. Não fiquemos com tolices diante de Deus, tentando arrogar algo a nosso respeito, porque Ele sabe quem somos. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus é misericordioso, Ele nos socorre, Ele nos perdoa, Ele nos ajuda. Então, Deus, de fato, é perfeito, mas Deus é misericordioso. Então, qual mortal que vai se apresentar diante de Deus como justo? Ninguém. Mas nós podemos ser apresentados diante de Deus como homens e mulheres declarados justos, e é o que somos em Cristo. Em Cristo Jesus, aquele que é perfeito, aquele que não há nenhuma imperfeição, aquele que é absolutamente santo, é quem nos representa junto ao Pai. E pela fé em Cristo, uma fé que nos advém pela graça, quando por esta mesma graça nós nos apropriamos das bênçãos de Cristo, nos apropriamos da sua obra salvadora que nos é graciosamente comunicada, nós podemos não nos apresentar, mas ser apresentados por Cristo diante de Deus como pessoas declaradas justas, porque então já não há mais nenhuma condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que nos dê humildade diante de Deus, confessemos nossos pecados, nos apeguemos a Cristo, porque somente pelos méritos de Cristo nós poderemos estar diante de Deus como pessoas declaradas justas. Amém.